Bom, pessoal, vamos começar pela parte de introdução ao JavaScript, certo? Pegar um pouco da história de JavaScript inicialmente, para depois começar a ver algumas coisas de código. Então, o início e a origem do JavaScript se deu pelo Brendan Eich, né, que ele foi o criador, né, e aplicou mais basicamente na empresa da Netscape, onde foi aplicado em 1995, certo? O JavaScript foi criado principalmente para a parte do cliente, né? A parte do servidor é a parte de back-end e a parte cliente é onde vai aparecer a parte meio que do front. Então, inicialmente ele criou para dar um dinamismo maior às páginas e a Netscape usou isso por muito tempo, certo? O nome inicial do JavaScript era Mocha, depois passou a ser LiveScript e no final se tornou JavaScript, muito porque o Java na época era uma linguagem muito consolidada, então tipo, era muito grande a linguagem Java. E aí eles pegaram meio que o hype do Java e colocaram de JavaScript. Mas você tem que entender que Java e JavaScript não são a mesma coisa, tá? São linguagens diferentes, com coisas diferentes. Eu falo isso porque se você, por exemplo, no começo, já que você não sabe muito de muitas linguagens, e colocar só o Java, sem a parte do script, por exemplo, e fazer uma pesquisa sobre, vai dar coisas diferentes, certo? Então, tenham noção disso que JavaScript é diferente de Java. E se você quiser resumir o nome, bote JS, como é muito conhecido também, que provavelmente a pesquisa vai dar correta, certo? Não coloque Java no GPT da vida ou no Google, porque a informação vai vir diferente e você vai jogar o código e não vai entender o porquê. Ou então fazer alguma coisa com o código e tal e não vai dar certo. Uma das coisas que eu falei também, a razão de ser criado o JavaScript é para trazer essa interatividade nas páginas, certo? Trazer esse dinamismo e tudo mais. Ele é uma linguagem de script que ajuda o navegador, certo? E ele complementa muito o HTML e o CSS, que vocês vão ver mais para frente. E aí a parte temporal do JavaScript, né? Ele nasceu em 1995, depois veio o ECMAScript em 97 para padronizar bem o JavaScript, e aí deu uma solidificada legal na linguagem, certo? Em 2009, as pessoas conseguiram criar e fazer com que o JavaScript rodasse no servidor. E aí nasceu o Node.js. Isso aí expande muito o JavaScript, que faz você conseguir rodar na sua máquina e traz algo muito bom para a linguagem, porque mais pessoas passam a adotar ela, não só a parte do front-end, certo? Aí veio o ES6, né, que o ECMAScript tentava lançar sempre uma atualização anualmente, mais ou menos. Passou um hiato assim e eles já vieram com ES6, que trouxe melhorias e recursos novos para o JavaScript. E a parte da atualidade, que a linguagem JavaScript é a mais popular do mundo, se não uma das mais populares, se não for, né? Porque ela consegue atuar em muitos lugares. Ela consegue tanto atuar no front-end, quanto no back-end com o Node.js, como vocês estão vendo, quanto na parte mobile também com o React Native. Depois da criação do React Native, passou a também se usar JavaScript nessa área. Então a linguagem você consegue usar em muitos locais. Por isso que ela consegue ser uma das linguagens mais utilizadas no mundo, basicamente. E front-end é quase que totalmente JavaScript. Eu acho que tanto que eu nem sei outra linguagem para usar no front-end para deixar dinâmico. Então JavaScript domina muito no front-end, então é importante você saber, né? Então o resumo para vocês dominarem o JavaScript seria vocês, com o passar do tempo, com o passar que vocês vão começar a entender, realizar alguns projetos, tentar fazer algumas coisas, certo? Praticar isso, a prática se torna muito importante na linguagem de programação em si, né? Não adianta nada você ficar só assistindo e não praticar, não fazer exercício, ou pelo menos copiar o que está se passando. Então, tente praticar, tente mexer. Seu computador não vai explodir porque você mexeu uma coisa ou outra, entendeu? Ele não vai. Então, mano, tente, teste, erre, pergunte ao GPT, pergunte ao Google. Então, assim, você tem por obrigação, basicamente, se você quer se tornar bom e ter uma evolução, certo? Meio que uma evolução rápida também, você tem que praticar. A prática vai levar você a níveis que você não imaginaria chegar, certo? Então não adianta nada, tem algo que o Guanabara fala muito. Inclusive, eu vou deixar um link do vídeo dele falando sobre a história, que ele fala de maneira mais detalhada, que não adianta nada você ver um vídeo de um cara tocando violão e querer tocar depois, porque você não vai saber, entendeu? Tudo é treino e programação não é diferente. Se você treinar, você vai conseguir chegar onde você quer chegar e onde você almeja chegar. Então, tente estudar, tente fazer projeto prático, tente praticar, repetir o que você fez antes para não esquecer, porque uma das coisas que você vai acontecer é você esquecer. E não se preocupe com erros ou de você ter esquecido ou coisa do tipo. Pesquise, tente manter uma documentação, vamos dizer assim, própria, né? Uma linha de estudo, para você conseguir pesquisar, porque programador não vai lembrar de tudo na vida, certo? Ele não vai lembrar de todos os comandos, ele não vai rodar de primeiro e vai funcionar muitas vezes. Então você tem que saber entender isso e não ficar com medo, certo? Então essa é a primeira aula, vamos dizer assim.
uma passada rápida pela história do JavaScript. A próxima vai ser de saída de dados, ok?